Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar a extração de inteiro. Continuamos aqui com o conteúdo de fração e vamos entender um pouco sobre isso. Abram o livro de vocês e acompanhem o conteúdo nas páginas 123 e 124. Então, vamos à nossa aula. Bom, anteriormente, nós havíamos estudado sobre os tipos de frações. Então, recordando aqui para vocês, cada um dos tipos de frações. Temos as frações próprias, impróprias e aparentes. As frações próprias são aquelas frações em que o numerador é menor que o denominador. Como temos um exemplo aqui, ó. O numerador é o número que fica em cima, ele vai ser menor que o denominador, que são os números que ficam aqui embaixo. Então, cada um desses exemplos aqui são frações próprias. O que seria frações impróprias? Seria necessariamente o contrário. Agora, o numerador vai ser maior que o denominador. Isso é característica de uma fração imprópria. E a fração aparente? A fração aparente, gente, é um tipo de fração imprópria, ou seja, o numerador vai ser maior que o denominador, porém, é possível aqui haver uma divisão exata, tá? Então, são frações onde o numerador é divisível pelo denominador. Como, por exemplo, o numerador aqui é 8, 8 é divisível por 8, isso é fato. 6 é um número maior que 2 e 6 divide por 2. 10 sobre 5, a mesma situação. Então, fração própria, o numerador é menor que o denominador. Fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. E na fração aparente, são aquelas frações que é possível aí uma divisão, tá? Sabendo disso, nós vamos entrar aqui na extração de inteiro. Como assim? Extração de inteiros é o processo de transformação de fração imprópria em número misto. Então, basicamente, nós vamos trabalhar aqui com as frações impróprias e vamos transformá-las em números mistos. Mas o que seriam números mistos? Bem, números mistos são valores que misturam um número natural e uma fração na mesma representação. O número misto sempre representa mais do que o inteiro. Bom, então basicamente o que é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar aqui, misturar, tá? Um número natural qualquer com uma fração. Então a ideia de representação aqui, gente, é essa, ó. Um número natural juntamente com uma fração. Eles vão estar aqui misturados, por isso que chamamos aí de números mistos. Vejamos uma representação para que vocês possam compreender necessariamente essa definição. Lembrando, quando a gente fala em número misto, nós estamos necessariamente aqui, vamos trabalhar com a extração de inteiro. Então, olha só, aqui eu tenho um exemplo de número misto. Observe que eu tenho aqui esse retângulo, que é o mesmo tamanho desse, e ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5. O mesmo retângulo foi dividido em 5 partes, assim como esse também foi dividido em 5 partes. Esse terceiro retângulo, que está dividido em 5 partes, apenas 3 partes estão aí na cor amarela. As outras duas que restaram estão na cor azul. Então, o que é que acontece? Para essa representação total, eu vou ter 2 inteiros, ou seja, duas partes aqui, ó, essa parte aqui e essa foram pintadas por inteiros. Então, eu tenho 2 inteiros e 3 quintos, ou seja, nesse terceiro retângulo aqui, foram pintados 3 de quanto? De um total de 5 quadradinhos que está tendo aqui nessa representação. Com isso, a gente representa dessa forma aqui, ó, 2 inteiros, ou seja, eu tenho 2 retângulos aqui que foram pintados por inteiros, e 3 quintos, que desse outro aqui, apenas 3 foram pintados de 5. Esse tipo de fração aqui, gente, é o que a gente chama de número misto, ou seja, está misturado o número natural. Quem é o número natural aí? O número 2.
por uma fração. Quem é a fração? 3/5. Então, número misto é isso, é a mistura de um número natural por uma fração, ok? Com isso, a gente chega na seguinte situação, veja bem. A extração de um inteiro, ela também é representada pela fração de um número. Então, nós vamos ter a representação aqui do número misto em fração imprópria e da fração imprópria em número misto. Então, a gente vai fazer aí o vice-versa dessa situação. Veja a situação problema aqui, ó. João tinha 7 barras de chocolate e deu 1/2 para sua tia. Quantas barras sua tia recebeu? Então, se ele tem 7 barras de chocolate e deu 1/2 para sua tia, o que nós vamos precisar calcular aqui, gente, é 1/2, porque ele quer saber a quantidade que a tia ficou, não é isso? Então, nós vamos precisar calcular 1/2 de um total de 7. Então, nós vamos calcular essa situação aqui, representando o problema matematicamente. Lembra das nossas aulas que esse dia aqui sempre vai representar uma multiplicação e que o inverso da nossa multiplicação é a divisão. Então, o que é que eu vou fazer para resolver essa situação? Eu vou pegar esse número 7 e dividir por 2. Então, olha como é que acontece a situação aqui. Eu vou pegar o 7 e vou dividir por 2. E aí, nós vamos estar transformando essa situação e verificando a quantidade aí de quantas barras de chocolate sua tia recebeu, tá? Então, vamos fazer aqui a divisão, ó. 7 dividido por 2. Então, 7 dividido por 2, gente, aqui vai caber um 3. 3 vezes 2 dá 6. E aí, resta 1 aqui. Pronto. A gente deixa com esse resto. Fizemos aí a nossa divisão. Esse número 3, que é o quociente da minha divisão, vai ser a parte inteira do número misto. Então, 3 vai ser a parte inteira do número misto. O 1, que é o resto da divisão, que eu vou até destacar aqui para vocês, ó, 1 é o resto da divisão, vai ser o meu numerador, que é o número 1. E o denominador, gente, vai conservar o mesmo, que é o que a gente tem aqui. Então, vamos conservar o nosso denominador. Então, isso significa dizer que quantas barras de chocolate sua tia recebeu? Sua tia recebeu 3 barras e 1/2. Ou seja, ela recebeu 3 barras de chocolate mais a metade de uma quarta barra. Entendeu? Então, esse 3 aqui é a parte inteira e 1/2 vai ser a minha fração. Então, através dessa situação, problema aqui, eu transformei ela em um número misto. E esse número misto aqui representa 3 inteiros e 1/2, fazendo aí a leitura desse número misto. Entenderam? Então, da mesma forma, tá? Desta forma, temos como igualdade que 3 inteiros de 1/2 é igual a 7 sobre 2. Como assim? Como que a gente verifica essa igualdade? Bem, para verificar a situação problema, nós tínhamos que calcular 1/2 de 7, tá? 1/2 era a quantidade da barra que ele deu para a tia, de um total de 7 barras de chocolate. Então, para início, para transformar essa situação problema em um número misto, a gente divide o total pelo denominador. Fizemos a divisão aqui, encontramos um quociente e um resto. Com o quociente e o resto, encontramos aqui o número misto. Agora, para verificar essa igualdade aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o denominador, multiplicar, colocar o x aqui da multiplicação, pela parte inteira. O resultado você vai somar com o numerador. Olha aí o resultado que nós vamos encontrar, tá bom? Fazendo aqui a multiplicação, 2 vezes 3 dá 6.
6 mais 1, 7. Então, o numerador aqui vai ser 7. E o denominador, gente, você só vai conservar, tá? Então, esse aqui foi o total que foi dado, o total de barras para a sua tia. Então, perceba que através dessa igualdade aqui, você tem um número misto transformado em uma fração imprópria, que é o que nós temos aqui, ó, número misto em fração imprópria. Como é que transforma um número misto em uma fração imprópria? Multiplica o denominador com a parte inteira e soma com o de cima. O denominador é só repetir. E como é que transforma uma fração imprópria em número misto? Transformar uma fração imprópria em número misto, você vai só dividir. E aí o quociente vai ser a parte inteira, o numerador vai ser o resto da tua divisão, e o denominador vai sempre conservar o que é dado na questão. Entenderam? E aqui está feita a leitura. Tá bom? Bom, vamos praticar mais algum exemplo aqui em relação a isso para que vocês possam entender melhor. Observe essa figura aqui, gente. Eu tenho esse círculo que ele foi dividido. Eu vou até marcar aqui para a gente não se confundir quando a gente for calcular, tá? Ó, ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse círculo, que foi dividido em 5 partes, ele tá aqui pintado por inteiro, né? Ele tá inteiro. Assim como esse aqui também está inteiro. Então, fazendo a extração aí do inteiro, eu vou ter 2 círculos inteiros. Então, vamos representar aqui. Eu tenho 2 círculos inteiros. 2. E eu tenho aqui, ó, um terceiro que foi cortado e não aparece as outras partes. Então, eu vou ter aqui 1, que vai ser, no caso, o meu numerador, de um total de quanto? De 5, porque cada círculo desse, ele é representado por 5 partes. Mas nesse caso aqui, ó, eu só tenho uma parte de 5. Então, olha só, através dessa representação aqui, dessa figura, eu consegui transformar em um número misto. Entenderam? Esse número misto, como é que eu transformo ele em fração imprópria? Transformar o número misto na fração imprópria, para que a gente possa entender melhor ainda esse exemplo. O que é que você vai fazer? Você vai multiplicar o denominador pela parte inteira e o resultado você soma com o numerador. Então, multiplicando aí, gente, 2 vezes 5, isso aqui dá 10. 10 mais 1, 11. Então, vai ser 11 quintos, não é isso? Então, o total aí da minha fração imprópria, 11 quintos, que é o total aqui que a gente tem nessa representação. Entenderam? Se você for contar cada um, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem mais 5, faz 10. Com mais 1, 11. 11 de quantos? De 5, porque cada um desses círculos, ele é dividido aqui em 5 partes, tá? Como é que faz a leitura desse número misto aqui? A leitura do número misto é 2 inteiros, que são 2 inteiros, e 1 quinto, ok? Vamos para esse segundo caso aqui, ó. Nesse segundo caso, gente, nós vamos ter... eu tenho esse círculo inteiro, que está pintado por inteiro. Então, se eu tenho um círculo, apenas um que foi pintado por inteiro, a minha parte inteira aqui é 1. Já nessa segunda parte aqui, ó, eu tenho o mesmo círculo, mas ele só tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes aí que estão aparecendo, de um total de quantos? Qual é o total dele por inteiro? Se tá faltando aqui, tá faltando a sexta parte, né, ó? Já que esse círculo inteiro aqui, ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui no meu denominador é o total de 6. Então, tá aí a representação desse número misto. Eu tenho 1 inteiro e 5 sextos. Olha a leitura. 1 inteiro, que é esse inteiro todinho, e 5 partes que foram aí destacadas, 6.
Como representar esse número aqui em uma fração imprópria? Multiplica o denominador pela parte inteira, ó. Você vai multiplicar esse pela parte inteira, que multiplica. O resultado soma com o numerador. Então, fazendo aí esse cálculo, 6 vezes 1, 6. 6 mais 5, aqui eu vou ter 11. E aí o denominador conserva, 6. 11 sextos. É assim que se lê a fração imprópria. Então, aqui em partes destacadas aqui, eu tive 11 partes destacadas de um total de 6, porque a gente conta cada círculo separadamente. Entenderam? Então, essa é a representação, é assim que vocês vão transformar o número misto em fração imprópria. Bom, gente, então basicamente é isso. A gente vai trabalhar essa transformação de um número misto para uma fração imprópria e vice-versa. Então, observe aqui, né, já entendendo o que é número misto, você vai ter a mistura de um número natural por uma parte fracionária, por uma fração. Esse número natural a gente chama de parte inteira, e aqui é a fração, por isso que a gente faz a leitura, né, 2 inteiros, 7 terços. E para transformar esse número misto em uma fração imprópria, é a ideia de você multiplicar esse denominador pela parte inteira, você vai multiplicar, o resultado dessa multiplicação você vai somar com o numerador. Então, para esse caso aqui, a fração imprópria representada por esse número misto é a seguinte solução: 2 vezes 3, que é essa parte aqui, ou 3 vezes 2, 6. 6 mais 7, 13, não é isso? E conserva sempre o denominador, que o denominador aqui, gente, no caso, é o número 3, ok? Então, tá aqui a representação da fração imprópria, observe que ela é uma fração imprópria, desse número misto. E também podemos trabalhar o contrário, né? Fazer a fração imprópria, no caso aqui a fração é 27 quartos, em um número misto. Como que eu transformo essa fração nesse número misto aqui? Então, o que é que você vai fazer para esse caso? Você vai pegar o número 27 e vai dividir por 4. Você vai efetuar essa divisão, tá? 27 dividido por 4. Então, trabalhando essa divisão, 27 por 4 cabe o 6. 6 vezes 4 dá 24. E aí, 24 para 27, restam aqui 3. Então, o que é que você tem aqui de resultado nessa tua divisão? Você tem que 6 é o teu quociente e 3 é o resto da tua divisão. O quociente da tua divisão sempre vai ser a parte inteira, ó. O quociente é 6. O resto da tua divisão vai ser o numerador, tá aqui. E o denominador vai só conservar. Se o denominador aqui é 4, vai só conservar. Que no caso aqui vai ser o meu divisor, tá? Então, representando aqui, ó, você vai ter o 6 inteiros e 3 quartos, que é a representação que você está vendo aqui nessa figura. Então, é assim que você vai fazer a transformação de uma fração imprópria para um número misto, certo? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem esse conteúdo, essa videoaula, assistam quantas vezes necessário. Bons estudos e até a nossa próxima aula.